Olá, gente. Olá, olá. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite a todos. Mais uma live aqui do Petit Jornal. Mais um plantão do Petit sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Vamos pegar aqui a sessão do professor Tanguy. Ver se ele entra aqui, se ele aparece. Olá, mestre. E aí, chefia? Tudo bem? Como vai essa Beleza, vida? tranquilo. Ô, rapaz, hoje foi um dia animado, digamos assim, né? Muitas coisas aconteceram aqui para colocar nessa pauta. É, Você tem notícias sobre oligarcas hoje, Daniel? Rapaz, eu tenho várias Várias. notícias, várias. Eu Eu estava acho que, sentindo que o dia hoje estava recheado de oligarquias aí. não, a pauta dos oligarcas está ficando quase tão grande quanto a outra, porque realmente é uma pauta infinita, os Não, acontecimentos. É muita gente, né, Tanguy? Como a gente já colocou aqui, é muito oligarca, rapaz, é muito oligarca, então tem eu tô sempre achando que algum. isso prova, Daniel, isso prova o sucesso absoluto da economia russa, né, cara? Porque, Olha assim, aí. para ter oligarca nessa quantidade, cara, que é um país muito próspero, cara. Porque, assim, país com pobreza não tem essa quantidade de oligarca, não. Não O tem, Brasil tem cara, essa não quantidade tem. de oligarca? Dá pra falar assim, a oligarquia brasileira e tem, porra, 400 num dia, 300 no outro? Tem? Dá, cara. O Brasil tem muito oligarca Será que também, dá? cara. Dá. É mesmo? Aliás, hoje a gente vai misturar oligarcas russos com o Brasil. Vai ter uns negócios Ah, é? Vai ter interessantes isso? aí. É, é Vai mesmo. ter um negócio interessante, porque afinal o Brasil também está dentro do mundo, né, Tanguy? Então você Também tá dentro do sabe, mundo. seu Jair tem se relacionar aí com esses oligarcas recentemente, Ah, sim, claro, né? Não dá pra manter entendeu? essa distância toda, né? A galera com dinheiro Não, assim. não, seu Jair tá por aí. Ó, hoje tem Zelensky no Congresso americano, hein, Tanguy? O Daniel, pessoal o falando pessoal aí tá, do o pessoal tá Zelensky. falando aqui, Daniel Lensky, eu não sei quem é. Quem é Daniel Lensky, Ô, Daniel? Não rapaz, isso entendi. é, isso é uma fake news que você espalhou, né? Ah, é? Vamos deixar isso claro, né? A gente pode explicar para as pessoas da onde vem a fake news. Ela tem uma origem. Fake news não surge Ah. assim do nada. Não. E o Tanguy espalhou essa fake news dizendo que eu sou parecido com o presidente Zelensky, Gente, mas não é pouco entendeu? parecido, não. É parecido pra cacete, cara. É um negócio inacreditável. Eu vou arrumar uma camisa verde militar, que nem a dele, e vou vir Porra, aqui na faça isso, live. cara. E vou vir Eu aqui acho que na você live, deveria. Deveria. entendeu? E aí o pessoal eu acho que aí o pessoal vai printar, vai para as Deixar internets. barba por fazer também é importante. Ah, é Aquela cara de verdade. cansado, sabe, de exausto e Olheiras, né? tal. Olheiras. Olheiras. Aliás, Daniel, você viu que a série. Onde é que você tá vendo Servant of the People? Você viu que É, voltou pro catálogo da Netflix? eu vi que tá na Netflix Estados Unidos. Não vi se estava na Netflix Brasil já disponibilizada. Mas eu estava vendo em lugares alternativos, tá? Digamos assim. Digamos assim, Ah, não tô dessa forma. acreditando nisso, Daniel. Lugares Lugares alternativos, mas alternativos. legalizados, né? Com certeza. Certamente, certamente, claro, claro, claro. Mas por que eu não vou fazer propaganda aqui? Vou fazer propaganda aqui de onde a gente pode assistir nas internets, né? Beleza. Séries diferentes. Aliás, a sua internet tá complicada aí, cara. Tá pixelada aqui. Eu não sei como é que tá aí pra você, se tá me vendo direitinho. Pô, rapaz, eu tô te vendo direitinho, zero problema. Deixa eu Beleza. botar no 4G aqui, então, peraí. Segura Faça aí. isso, faça isso. Beleza. Os selos aí, tem selos à venda pra vocês aí ou não? Daniel, Pronto, tem gente melhorou? comprando selo aí, cara? Tem gente. Melhorou, Tem melhorou gente. bastante. Melhorou Melhorou? bastante. Botei no 4G, então. Tem gente comprando selo, sim. Fernanda Leão comprou selos. Quem mais que a gente tem aqui? Vamos ver aqui quem está comprando selos. Fabi Nazit comprou selos também. Fica o nosso muito obrigado. Nana G. Viana comprou selos. O no- SCZ Bruna comprou também. Ingrid comprou. Marisa Pinto comprou. Muito obrigado a todos e todas que estão comprando selos aqui nessa noite, Tanguy. Maravilha. Tem o Lazaro, nosso camarada aí, que é praticamente representante de turma aqui. Pô, o homem é brabo, cara. Mostra Pix pra todo mundo, interage com a galera, explica o que está acontecendo. Então, eu queria agradecer aí a ajuda do camarada. Daniel, a pauta hoje tá grande. Você quer começar, cara? O Lazário Souza aí, ó, um abração pra ele.
Rapaz, Então tá TT afim, você tá afim Salgado. de, TT tá afim de bater Salgado papo, é comprou isso? três selos. Luiz Seco também comprou selo. Célia Muraca comprou selo. Nanda Luiza comprou selo. Dri Campos. Muito obrigado a todos e todas que estão comprando selos aqui nessa noite para apoiar o Petit Jornal. Ô, Tanguy, Ana Elisa AV também comprou selos. Gabriela V Plus comprou selos. Fernanda Feller comprou selos. É isso, Tanguy. O pessoal está comprando selos aqui ao longo do nosso encontro de hoje. Acho que os selos estão aparecendo, hein, para as pessoas. Estão Voltaram a aparecendo, pois é. aparecer. Não é para todo Parece que, mundo ainda, mas tá melhorando. parece que fomos retirados das sanções do Das Instagram. sanções, é. Mas sabe o que é isso, cara? O Instagram, tem que sancionar a Rússia. Aí aparece lá no algoritmo, Petit Jornal falando sobre Rússia. Sanciona na dúvida, sanciona eles também. Deve ser Não é isso. isso. Não é Não é isso. isso? Não é isso. Não é isso. Não é O possível, cara. Instagram entendeu que oligarcas portugueses, Ah, como por exemplo, você sabe quem, ah, estavam na lista. Aí certo, olharam a sua conta bancária e a sua nacionalidade. Falaram, oligarca, certo. isso aí deve ser parça da Abramovich. Sanciona. Tanto é que a Ô, imagem que tá ruim Tanguy. é a sua. A minha tá ótima Ô, aqui, Tanguy. porque eu não tô sancionado. É isso. Ô, rapaz. Pô, como a minha imagem tá ruim, a minha imagem tá boa, rapaz. Tu tá aparecendo tão bem aqui pra mim, rapaz. Não é possível um negócio desse. Não é Ó, o possível pessoal um tá falando pra negócio você desse. usar alguns selos desse aí pra pagar a internet, cara. Mas tá paga a internet, gente. Coisa boa a internet aqui. Não é possível essa internet. E aqui em casa só tem uma companhia. Eu não tenho como escolher outra. Esse é um problema pra mim. Só Entendi. tem uma. Pior que é verdade. Pô, pode trocar. Eu ligo lá para a companhia para reclamar, falar, Vou só sair, vou, hein? só vou sair, vou nada, porque não tem outra. Aqui só tem uma que cobra aqui. Daniel tem a Mas enfim, possibilidade de não ter internet. Não, eu não vou ter internet. Vou viver agora, vou dar aula no quadro em casa. pô, olha aí. Então, vamos começar então? Vambora, vamos lá. Vamos lá então, vamos começar aqui Pessoal, o só nosso para encontro de avisar, hoje. a gente agradece muito, né? O pessoal comprou selo, tá comprando selo e tal. A gente vai começar a gravar agora o episódio que é do 21º, né, Daniel? Três semanas de guerra completas hoje. Então a gente vai começar a falar agora sobre o plantão em si, e a gente vai parar de falar sobre os selos, tá? E aí no final a gente volta, tá? No final a gente volta aqui para continuar falando sobre os selos, né? E aí a gente interage de novo com vocês e agradece, deixa o nosso agradecimento desde já, né? Pela compra dos selos e pela audiência. Vamos lá, Daniel, botar para gravar aqui quando quiser. Vamos lá. Olá, gente, bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro que é praticamente diário entre quem vos fala, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, guerra que está trazendo desdobramentos de grandes proporções para a política, para a diplomacia, para a economia, em termos internacionais. Não é nenhum exagero dizer que o mundo não sairá igual desse conflito, independentemente de quanto tempo ele dure. Hoje é dia 16 de março, são exatamente 22 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília, então fica aqui o registro, o nosso encontro está datado, justamente para que nós saibamos exatamente quais eram as informações disponíveis no momento em que esse episódio acabou sendo produzido aqui nessa live no Instagram do Petit Jornal. Tudo bem, Tanguy? Vamos lá? Beleza, Daniel, vamos lá, vamos para mais uma live aqui, né? Lembrando que a gente está gravando esse episódio aqui numa live no Instagram, então, né, mais um plantão do Petit Jornal. Hoje a gente completa 3 semanas, né, inteiras de guerra. Quem diria, né, Daniel? Acho que quando a guerra começou lá atrás, a gente tinha a impressão de que não ia ser uma guerra tão longa assim, né? A gente imaginou que talvez com alguma rapidez, com alguma agilidade, a guerra fosse ser encerrada. E nesse momento eu acho que eu tenho a impressão contrária, né? Tenho a impressão de que essa guerra ainda pode se estender durante um bom tempo ainda. Daniel, pensando do ponto de vista militar, né, a gente já tem feito isso aqui desde o início dos plantões, né, a gente começa falando sobre a situação militar. Os relatos que a gente tem tido da frente de batalha são de um dia de contra-ataques por parte das forças ucranianas, né, sobretudo na cidade de Kiev e na cidade de Kherson. Isso não é algo incomum, tá? Então é normal que no momento em que um exército, normalmente o exército ocupante, consiga se aproximar muito rapidamente do objetivo, né, como por exemplo
a conquista da capital, você tem algum momento ali de estabilização, né, do domínio dessas forças, e as forças defensoras, portanto, elas têm exatamente uma tentativa de retomar uma parte do território que foi perdido, enfim, para conseguir algum tipo de alívio para a defesa. No entanto, existe uma percepção de que as forças ucranianas vão ter uma dificuldade muito grande de conseguir retomar esses territórios que a Rússia conseguiu, né, onde a Rússia conseguiu avançar ao longo dos últimos dias. Então, os relatos que a gente teve hoje, Daniel, foi que o contra-ataque das forças ucranianas teve por objetivo principalmente causar danos. Não necessariamente retomar territórios, mas conseguir derrubar tanques, abater tanques, derrubar aeronaves, causar morte em soldados. E aí a contagem, né, a estimativa dos Estados Unidos, mais uma vez vou deixar a fonte aqui, porque não é algo exatamente independente, nem neutro, mas os Estados Unidos dizem que cerca de 7 mil soldados russos já morreram durante a ofensiva, que é um número relativamente alto, bem alto, bastante alto, uma força bem superior, né, do ponto de vista de investimento, de preparação e tal, com relação à Ucrânia. Então, o que a gente tem hoje, Daniel, o que a gente teve hoje ao longo desse 21º dia, é isso. É um dia no qual a Ucrânia tentou, de uma certa forma, castigar as forças russas, principalmente em Kiev e Kherson. Agora, Daniel, sem dúvida, o episódio mais marcante do dia de hoje foi um ataque que foi feito, provavelmente com míssil, contra um teatro em Mariupol. A gente vem falando sobre Mariupol há muito tempo, há várias semanas a gente vem falando sobre Mariupol. Mariupol é uma cidade costeira que está cercada pela Rússia. Existe, portanto, uma dificuldade muito grande dos civis saírem da cidade. A gente comentou que anteontem 160 veículos conseguiram deixar a cidade. Ontem, mais 2 mil carros saíram também, cheio de gente, cheio de pertences e tal, da cidade. Então, estima-se que conseguiram sair da cidade, né, nos últimos 2 dias, 11 mil pessoas de Mariupol. No entanto, cerca de 1.000 pessoas estavam abrigadas num teatro na cidade de Mariupol. E esse teatro foi atacado por forças russas. Não dá para saber ainda quantas pessoas morreram, quantas ficaram feridas. Esse é um número que a gente vai saber nos próximos dias, mas a notícia que a gente tem é de que cerca de 1.000 pessoas estavam abrigadas no teatro da cidade, ou num teatro da cidade, e que esse teatro, portanto, foi bombardeado. Outra cidade que, assim, para não falar sobre a situação catastrófica de Mariupol, tá? Uma cidade que já está ficando sem comida, sem água limpa, e as pessoas estão sem aquecimento. Tenta imaginar o clima que está, o clima meteorológico que está na Ucrânia, você viver numa situação dessa, sem comida, sem água limpa e sem aquecimento. E uma outra cidade que vem sofreu bastante hoje, na verdade, foi a cidade de Chernihiv, que fica no norte do país também duramente bombardeada, e as notícias que a gente tem por parte da Ucrânia é de que uma fila de pessoas que estavam esperando para pegar pão, né, para se alimentar, foi bombardeada e 10 civis morreram num ataque, mais uma vez, na cidade de Chernihiv. E, Daniel, quando a gente fala sobre o conflito de uma forma geral, né, pensando aqui já num horizonte temporal um pouco mais alongado, já tem 2 semanas praticamente que a Rússia não consegue fazer avanços muito significativos. Eu lembro que ao longo da primeira semana aqui a gente falava o tempo todo, né? Avanço da Rússia aqui, avanço da Rússia lá. A gente tinha de fato, e é por isso que a gente imaginava que a guerra talvez até fosse ser relativamente breve, porque a Rússia conseguiu avanços muito velozes ao longo dos primeiros dias. Ao longo das últimas 2 semanas, a Rússia não tem conseguido avanços significativos, tampouco a Ucrânia de reconquistar territórios, mas a gente sabe que a estratégia ucraniana era de fato conseguir tempo, era de fato conseguir fazer com que a Rússia sofresse e tornar, portanto, o conflito, isso que a gente falou desde o primeiro dia do plantão, tornar a guerra da Ucrânia um atoleiro para as forças russas. Enfim, os especialistas na área militar têm dito que uma coisa que é um indício muito forte dessa dificuldade russa de conseguir fazer avanços é de que já tem bastante tempo que a Rússia não faz ataques simultâneos. A ideia é que você consegue avançar, você consegue conquistar território se você faz mais de um ataque de uma vez. E dessa maneira, portanto, você divide as forças defensoras e dessa maneira você consegue conquistar território. Já tem 2 semanas que os ataques russos têm sido feitos de forma relativamente unilateral, ou seja, basicamente uma força atacando,
conseguindo avanços muito pequenos, então estão sim se aproximando de Kiev, a gente vem relatando isso, mas são avanços sempre muito pequenos, muito vagarosos, sem aqueles avanços grandes que a gente viu ao longo das 2 primeiras semanas. Isso significa que a Rússia não vai chegar a Kiev? Não quer dizer nada disso. A gente vem relatando aqui, a Rússia está cada vez mais próxima de Kiev, mas são avanços incrementais. Pouco a pouco a Rússia vai conseguindo avançar, vai apertando o cerco, vai fechando, né, os acessos à cidade de Kiev, vai sufocando a cidade de Kiev, assim como outras cidades, conseguiu conquistar a cidade de Kherson, depois a região de Kherson, mas sempre com avanços incrementais, sem uma mudança radical na estratégia que permita, portanto, a Rússia avançar bem mais nesse conflito, Daniel. O Tanguy, no dia de hoje, nós tínhamos ali um evento chave para a economia da Rússia. Nós falamos sobre isso ontem. Bonds da dívida externa russa tinha o seu vencimento na data de hoje e havia dúvida se o governo russo iria pagar ou não. E a informação que foi divulgada pelo ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, foi que ele enviou a instrução de pagamento para o banco nos Estados Unidos, que é geralmente responsável por lidar com essas operações. Mas o maravilhoso não foi isso. O maravilhoso foi que ele disse que talvez a transação não se complete. O Tesouro dos Estados Unidos, inclusive, respondeu que não há nenhum impedimento da Rússia pagar os seus bondes através desse envio, através dessa ordem de pagamento. Então ficou mais ou menos assim. A Rússia diz que mandou o TED. Os credores da dívida russa disseram que ainda não receberam. Mas pode ser que seja acreditado até amanhã. Pode ser que não chegue. Se não chegar, eu vou pagar em rublos. Enfim, Tanguy, a gente está falando aí de um disse-me-disse no dia de hoje e até o presente momento não há a confirmação que efetivamente o dinheiro chegou na conta dos credores da dívida pública externa russa. Mas está bastante claro que o governo de Moscou está tentando manter um mínimo de regularidade em relação a esses pagamentos. Até porque, se a Rússia entrar em default, a coisa piora ainda mais. Você vai ter ainda mais dificuldade para acessar recursos, para que haja um financiamento das contas da Rússia, Tanguy. Agora, eu queria destacar hoje o pronunciamento do Vladimir Putin na televisão, que aliás é um pronunciamento diário, longuíssimo, em que ele destacou que as sanções impostas contra a Rússia, né, elas prejudicarão mais os países ocidentais. Ele já tinha dito isso numa outra oportunidade, mas repetiu hoje. E disse de novo que essas sanções eram absolutamente inevitáveis, que elas aconteceriam de qualquer forma e que os ocidentais vão sofrer muito, principalmente com preços mais altos de energia e de alimentos. E uma série de notícias que foram divulgadas hoje mostram que, em parte, isso é verdade. É claro que as sanções russas impactam muito mais a Rússia do que o resto do mundo, mas o resto do mundo está longe de passar, digamos assim, ileso pelo que está acontecendo com a imposição dessas sanções. Daniel, nesse mesmo discurso, aliás, o Putin saiu com algumas frases de efeito, né? Ele chegou a dizer, Daniel, que os verdadeiros patriotas russos conseguem identificar quem são os russos pró-Ocidente. Disse que os russos pró-Ocidente, Daniel, são a escória, são traidores da Rússia e que os verdadeiros patriotas devem cuspi-los como mosquitos que entram em suas bocas acidentalmente. Tá? Então, há de fato um aumento da retórica, né? Assim, uma agressividade muito grande da retórica russa. Ao mesmo tempo em que há relatos, pelo menos uma tentativa por parte da Rússia, não do Putin individualmente, mas por parte da Rússia, de mostrar que, olha, as negociações com a Ucrânia têm avançado aos pouquinhos, mas têm avançado. Aliás, o Putin está realmente subindo o tom todos os dias, disse que a Rússia, que a Ucrânia quer armas nucleares e que essas armas nucleares seriam fatalmente utilizadas contra a Rússia, e que o governo ucraniano se mostra absolutamente indiferente ao sofrimento de dezenas de milhares de ucranianos. Então tá aí, a Ucrânia é incapaz de fazer concessões que poderiam salvar as vidas, né, salvar os bens, o patrimônio de dezenas de milhares de ucranianos. Ao mesmo tempo, Daniel, como eu disse, né, os negociadores tentaram dizer que, olha, há sinais de otimismo, há pontos aí que a gente vem conseguindo conversar, vem conseguindo avançar e tal.
E a Rússia disse que está insistindo nessa posição de uma neutralidade ucraniana, trazendo inclusive como modelo, Daniel, a posição da Suécia e da Áustria. Lembrando, são dois países que não são parte da OTAN, que se declaram neutros, e, portanto, o que a Ucrânia quer é que Não tem bases estrangeiras, bases não tem base militares estrangeira, estrangeiras no seu exatamente. território. Perfeito. Então, o que a Rússia está dizendo é que a Ucrânia deveria adotar esse modelo. Você pode ser uma Suécia, vai ter Áustria, vai ter Ucrânia, e, portanto, dessa maneira a gente consegue estabilizar a situação. O que a Ucrânia está dizendo, Daniel, é que não está na hora da gente fazer isso. Não é essa a discussão agora. A Ucrânia está sendo atacada pela Rússia, nós temos um estado de guerra contra a Rússia. O que a gente precisa agora, Daniel, é garantia de segurança, cessar fogo e retirada das tropas russas do território ucraniano. Então, o ponto no qual a gente está é mais ou menos esse. A Rússia está pensando já em como encerrar a guerra, buscando uma solução que lhe agrade no longo prazo, enquanto a Ucrânia está pensando no curtíssimo prazo. Nós precisamos agora que essa guerra termine e que a Rússia saia do nosso território. A ponto, Daniel, do Dmitry Peskov, né, o porta-voz da Rússia, dizer que uma das discussões me pareceu meio fora da realidade, olhando pelos olhos ucranianos, né? Mas que uma das discussões que estão na mesa é a necessidade da língua russa estar presente na televisão ucraniana no pós-guerra. Né? Que as notícias na Ucrânia possam ser dadas em russo. Essa é a discussão na qual a Rússia está querendo chegar. Obviamente, a Ucrânia está dizendo: olha, isso está completamente fora da realidade. A gente tem prioridade muito mais urgente de tratar do que exatamente qual é a língua que vai ser falada na televisão e nas notícias da Ucrânia no pós-guerra. Na prática, a Rússia parece estar querendo controlar enormes aspectos da vida interna da Ucrânia no pós-guerra, né? O que seria algo bastante perigoso para a própria Ucrânia no médio e longo prazo, uma vez que isso poderia se voltar justamente contra o próprio país, eventualmente abrir espaço para uma crescente influência russa e, quem sabe, até um certo domínio territorial. Mas voltando à própria declaração do Vladimir Putin hoje, ele disse num determinado momento, e isso me chamou a atenção, Tanguy, abre aspas: não vão esconder que serão tempos difíceis, eles levarão ao aumento temporário da inflação e do desemprego. Nossa tarefa é minimizar esses riscos. Mais uma vez, o Putin está ali tentando mostrar que, olha, vamos ter tempos difíceis, etc., mas é temporário, sairemos mais fortes. Ele está repetindo essa retórica quase que diariamente com o objetivo de internalizar isso dentro do debate público russo. E hoje apareceram uma série de análises e notícias que efetivamente elevam a preocupação dos inimigos da Rússia, particularmente os europeus e os americanos. Por exemplo, o Fundo Monetário Internacional destacou hoje que ele vê a expansão global menor e a alta da inflação. Eu olhei para essa manchete, Tanguy, para essa análise e disse: você jura? Você jura, FMI, que o mundo vai crescer menos e a inflação vai ser mais alta? Com essa análise profunda do FMI, realmente estamos agora mais tranquilos, porque o FMI está no controle e está monitorando isso com tranquilidade. A inflação ao produtor nos Estados Unidos, Tanguy, atingiu inacreditáveis 10%. 10%. Eu não estou falando de Brasil, estou falando de Estados Unidos. Claro que a gente está falando aqui do ano passado até fevereiro deste ano, mas mesmo assim é um indicador extremamente impressionante e a tendência é que haja uma piora justamente com essa pressão sobre os alimentos e sobre a energia que a guerra entre Rússia e Ucrânia acaba causando. Estamos falando também de uma alta de preços que está comprometendo o cumprimento das metas inflacionárias que a Argentina assumiu com o FMI. Veja você, a Argentina acabou de fechar um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional, estabeleceu ali metas para a inflação e está tendo dificuldade de cumprir. Né? Tá vendo, Daniel? Mas a Argentina, esse tempo todo, sempre ia cumprir a meta, mas é porque acontecem coisas que atrapalham, cara. Acontece uma guerra na Rússia. Aí não consegue, claro. A inflação na Argentina nos 2 primeiros meses desse ano, janeiro e fevereiro, já foi de 8,8%. Então, a nossa vizinha aqui está com problemas no que diz respeito ao controle da inflação. Outro elemento que chamou muito a atenção: a confiança dos investidores despencou na Alemanha. Você jura? Não é possível, né? Os investidores na Alemanha estão preocupados com o cenário de adversidade, né? E, inclusive, já se fala na possibilidade de recessão na Alemanha ao longo dos próximos meses, o que é, sem dúvida alguma, algo muito preocupante. A própria União Europeia admite uma forte desaceleração da economia do bloco ao longo desse ano,
pressionada justamente pelo aumento da inflação, fundamentalmente, e por conta também dessa deterioração de expectativas, que faz com que o investimento fique travado, o consumo fique travado e a economia acabe andando bem mais devagar. E uma outra declaração que me chamou a atenção foi da UNCTAD, né, aquele órgão ligado às Nações Unidas, que destacou que a alta dos preços dos alimentos gera o risco de agitação social. Mais uma vez, é da editoria Sejura que vai gerar agitação social. Não é possível. Alimentos mais caros vão gerar agitação social? Claro que vão. Isso é algo absolutamente inquietante, preocupante. A gente vai ter que monitorar ao longo dos próximos tempos. A Rússia sabe que não é só a inflação, é inflação em segmentos muito sensíveis da economia. É inflação sobre energia e sobre alimentos e, consequentemente, torna o cenário para os inimigos da Rússia um pouco mais difícil, e a aposta da Rússia é que esse cenário que vai se deteriorando, ele na prática acabe minando os apoios e minando essa frente anti-Rússia ao longo do tempo. Hoje, no dia de hoje, Singapura, Tanguy, entrou na pressão sobre a China, dizendo: China, pelo amor de Deus, segura a Rússia, dá lá um jeito com a Rússia, conversa com a Rússia te ouve, o Putin não ouve ninguém, ele só ouve vocês. Você sabe, eu preciso muito de business aqui em Singapura, você, China, precisa de business também, e a coisa está meio difícil, está meio adversa. Daniel, vamos falar um pouquinho mais de diplomacia, né? Lembrando que o Zelensky falou, né, como você bem lembrou nos bastidores aqui, né, antes da gente entrar ao vivo, o Zelensky falou para o Congresso dos Estados Unidos, fez um discurso emocionado, né, falando sobre a necessidade de defesa da democracia e tal. Falou de novo sobre a tal da zona de exclusão aérea. É isso aí, Daniel. Acho que tá na hora do Zelensky virar essa página, né, cara? Porque todo mundo já falou, ele já falou com um, já falou com outro, todo mundo já disse pra ele que não. Então, assim, passa, né? Assim, vira a página, já tem outros assuntos aí que dá pra ir. E aí, ele fez um discurso, assim, no estilo que os Estados Unidos gostam, né? Assim, falando sobre os valores americanos, falando sobre a democracia. Fez, aliás, um discurso, Daniel, com recursos gráficos bastante agressivos, né? Então se mostrou cenas da guerra de fato, com aquela tentativa de ganhar os parlamentares americanos, o que obviamente aumenta também a pressão sobre o próprio governo Biden, né? Para de fato agir de maneira mais agressiva. E dito e feito, tá? O Biden foi lá e aprovou mais 800 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. E isso envolve, portanto, os armamentos que a Ucrânia de fato está precisando. Então, foram aprovados o envio de 600 Stinger, né, que são armamentos antiaéreos. Então, essa é uma forma, portanto, de incomodar bastante a Força Aérea Russa. E 2.600 armamentos Javelin, que são antitanques, Daniel. Então, se uma das grandes armas da Rússia para atacar a Ucrânia são os tanques, 2.600 Javelin vão ser enviados para a Ucrânia para exatamente combater os tanques russos, além de armamentos menores. Zé Biden, né, que a gente descobriu que agora que é Zé Biden Júnior, ainda subiu o tom e resolveu que agora ele ia... Zezinho Biden. Juninho Biden subiu mais o tom e chamou o Putin de criminoso de guerra. Eita, que isso? Botou o dedo na ferida, chamou de criminoso de guerra. E aí, mais uma vez, o porta-voz da Rússia, né, o Dmitry Peskov, disse que as declarações são inaceitáveis e inesquecíveis, né? A Rússia não vai deixar passar, isso ninguém vai conseguir esquecer. Então, mais uma vez, né, a retórica subindo bastante, mais uma vez, na hora que o Zelensky faz um discurso, né, inflamado, né, diante dos parlamentares americanos, o Biden também vai ter que se movimentar e anuncia, portanto, não apenas esse envio, né, de grana, de armamentos, e ainda chama o Putin de criminoso de guerra. Ô, Tanguy, você sabe quem é que tá livre, leve e solto, mas tá muito fagueiro nesses dias? O tal do MBS. Mohammed bin Salman, rapaz, tá conversando com todo mundo, tá todo mundo ligando para ele, tá todo mundo dizendo: e aí, como é que ele você tá? tá? Felizão, né? Você tá bem? Puxa, sempre fui seu amigo, sempre gostei de você, adoro teu estilo, esse estilo, digamos assim, corajoso, né, de lidar com questões da Arábia Saudita. E hoje a Arábia Saudita, Tanguy, soltou uma notícia dizendo que avalia, quem sabe, talvez, vender petróleo em yuans
para a China. Lembrando que a China ela compra aproximadamente 25% do petróleo exportado pela Arábia Saudita, o que é muita coisa. E Mohammed bin Salman está ali. Encontra Boris Johnson, diz para a China que talvez possa aceitar yuans como forma de pagamento, dá lá uma piscada para Zé Biden. O tal do MBS, rapaz, tá fora de controle. Tá Ô, fora de Daniel, mas controle. e a relação dele com a Rússia? Ele estremeceu a relação com a Rússia, disse que vai sancionar, aqui os Não, russos não, não não, nada entram. disso. Nada disso, né? Disse, Entendi. inclusive, que a relação com a Rússia continua ótima, incluindo aí coordenação na produção de petróleo entre a OPEP e Rússia, É né? um rapaz que sabe Então, fazer amizade, é isso. é isso, ele é amigo de todo mundo. Todo mundo quer ser amigo dele, ele quer ser amigo de todo mundo. Rapaz, bom coração, o tal Bom do coração. MBS, É um homem de né? família, inclusive, Então, né? Ele mantém, você sabe homem que de ele mantém família. a mãe presa em nome da Isso, segurança dela, mas é só claro, para ela não se claro. machucar, não acontecer nada com ela. Inclusive, tem a galera da família dele que some de vez em quando, mas isso aí é questão de, pô, né, pra O própria erro proteção da dele, pessoa, Daniel, né? é É o amar erro demais. dele é amar demais, É exatamente. isso. É uma falha que ele tem. Agora, tem uma notícia hoje que saiu que eu achei maravilhosa. Existe um site na Rússia chamado Avito, que é um site ali de classificados, e você não acredita o que aconteceu. O McDonald's fechou na Rússia, né? E aí tiveram pessoas que chegaram ali no último dia do McDonald's, saíram comprando tudo. Ah, me dá aí, o que você tem aí para vender? Quero 100 Big Macs, quero cheeseburger, quero torta de maçã. O que você tiver para vender para mim, batata, me vende. Essas pessoas colocaram tudo isso no congelador e agora estão anunciando nos classificados. Por exemplo, um Big Mac está sendo vendido, Big Mac congelado, sabe-se lá se está bom, sabe-se lá se vai prestar depois que você descongelar, enfim. Mas o fato é que o Big Mac está sendo anunciado por $36. $36, um Big Mac congelado. E esse Big Mac, pelo índice da revista The Economist, né, o índice do Big Mac, ele estava custando, antes da guerra, $1,25. Então, achei maravilhoso. Quer dizer, você vai lá, bota no congelador e vende. E não é só isso, tem gente vendendo souvenir. Sabe aquelas caixinhas de batata frita do McDonald's? Estou vendendo Ah, caixinha de batata frita do McDonald's para você. não é Cara, possível, Daniel. juro, eu fui lá ver, o site existe e efetivamente esses produtos estão à venda. E existem também pessoas, tem gente pedindo assim centenas de dólares por duplo cheeseburger. Rapaz, o pessoal está fora de controle. A coisa, o mercado paralelo de comida do McDonald's. Eu estou pensando até que o Petit poderia ter um novo braço de negócios. A gente Podia. vai Eu aqui, tô pensando nisso. vai aqui na Passant Penha, compra uns Big Macs e a gente vai entregar na Rússia. Como é que a gente vai chegar lá? Eu não sei. Né? O espaço aéreo está fechado, não tem como É o chegar. petit Mas a gente food. vai dar um jeito. É petit food. É isso. Petit Food, a gente entrega em Moscou, né? A gente vende aí por camaradas Pedido mínimo de 1.000, pedido mínimo mil. de 1.000 a gente vai. É isso. Então a gente vai vender aí cada Big Mac por uns $36. A gente compra aqui, né, por uma doleta e meia. E vai estar Ver ali o bacana. atravessador, eu acho bom, Olha cara. aí. Eu acho legal. Olha Eu aí. acho legal. Liga para esses oligarcas, eles devem estar interessados, devem estar sem caixa. Agora, liga para um deles aí, que tenha negócio com o Brasil, que a gente vai falar sobre isso na sequência. Mas eu acho que tem jogo e uma oportunidade de negócio para quem quiser explorar. Pois é. Daniel, vamos avançar aqui na pauta. Agora, falando um pouco mais do ponto de vista estratégico. Os ministros das Relações Exteriores da OTAN se reuniram, Daniel, e deram ordens para que os comandantes militares da organização, né, então, os comandantes militares dos países da organização, façam um plano, Daniel, para aumentar a capacidade da organização, da OTAN, de aumentar a deterrência diante da Rússia. O que significa deterrência? A OTAN precisa mostrar para a Rússia que qualquer coisa que ela tente contra algum país da OTAN, a resposta vai ser impiedosa. Então, provavelmente, ao longo das próximas semanas, Daniel, a gente vai ter a transferência de armamentos, soldados, equipamentos, tecnologia, infraestrutura, tudo para o leste europeu. O objetivo é deixar claro que não tem nada desprotegido aqui. Ah, mas e se eu fizer só alguma coisinha, de repente você... Não vai ter absolutamente nenhum espaço para isso. Então, importante notar, a movimentação importante da OTAN ao longo do dia de hoje, né? Foi exatamente nessa quarta-feira. E a gente vai ter também, Daniel, provavelmente amanhã, então nessa quinta-feira, dia 17 de março, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, que foi convocada pelos Estados Unidos e pelos 5 membros europeus do Conselho, né? Então França e Reino Unido, que são
permanente, mas Albânia, Irlanda e Noruega, para tratar especificamente sobre a piora da situação humanitária do país, Daniel. Então, é mais um elemento aí que vai também isolar a Rússia, que deve ser um elemento de constrangimento contra a Rússia. Já sabemos que a Rússia vai votar contra, qualquer coisa seja discutida, a Rússia vai votar contra, mas é mais uma movimentação do plano diplomático que a gente vai ter. E uma última, a Corte Internacional de Justiça, que é um dos órgãos principais da ONU, Daniel, que é o órgão jurídico da ONU, foi provocada pela Ucrânia. Né? Então, a Ucrânia pediu para que a Corte Internacional de Justiça avaliasse a intervenção, né, a invasão russa, e a Corte Internacional de Justiça disse que a Rússia tem que se retirar imediatamente. Eu não sei, Daniel, eu acho que agora a Rússia sai, viu? Agora a Rússia vai falar... a Corte Internacional de Justiça mandou... eu não sabia que não podia, mas agora que a CIG me explicou que eu não podia ter invadido a Ucrânia, então beleza, eu vou virar as costas e eu vou para casa. Ô, Tanguy, chegou a hora do nosso quadro favorito, que hoje, aliás, está recheado. Vai ser longo esse quadro hoje, hein, Tanguy? Até agora eu tava só enrolando, tá? Porque eu queria ouvir essa parte aí. Solta a vinheta aí. Primeiro ponto de hoje. No primeiro ponto de hoje, nós vamos falar sobre o super iate do oligarca russo Vladimir Strahalkovsky. Você sabe, o iate dele estava dando ali um rolê pela Noruega, né? E acabou a gasosa. Acabou a gasosa e tal. Aí, pô, mete aí 50 conto de gasosa aqui no meu iate. A Noruega falou, não, senhor, que o senhor está sancionado. Pode meter petróleo aí no teu iate, não. E tá lá acabou para você. Acabou para você, o iate, pô, agora sem combustível, não consegue mais dar uma circulada. E ficou na Noruega, e na Noruega parece que vai ficar. Foi difícil. O nome disso é ricofobia, Daniel. A pessoa não pode mais ser rica. Não pode mais. Agora não quer abastecer o iate do cara. Sacanagem. Não pode. Assim não dá. O Tanguy, outra notícia importante, foi confiscado na Espanha o The Valery, que existe uma suspeita de que ele seja o iate do Sergei Chemzov, né, que é o chefe ali, o head da Rostec, que é um conglomerado industrial militar da Rússia. O pessoal não tem certeza que é dele, mas na dúvida confiscou, Tanguy. Botou lá no pátio do Detran e é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer com o iate do amigo que está lá bloqueado na Espanha, vai ter as multas para pagar, vai ter as diárias para pagar do estaleiro. E vai ficar ter que tirar aqueles adesivos que cola no vidro, uma coisa horrorosa de tirar. É ruim demais. Aquilo é ruim demais. Agora, o Tanguy, quero falar também sobre... Muita gente me marcou, inclusive, nessa parte ao longo do dia de hoje, sobre o relacionamento de oligarcas russos com o Brasil. E aí eu tenho aqui três nomes, particularmente. O primeiro deles é o Andrei Guriev, que controla a Foz Agro, que é uma das maiores empresas do mundo no ramo de fertilizantes. E agora chegou a hora de falar sobre os oligarcas com relacionamento com o nosso país, Tanguy. Eu fui marcado por muita gente nessa matéria. A matéria, inclusive, foi publicada no G1 e me chamou muita atenção. E eu pensei aqui alguns desses oligarcas com relacionamento com o Brasil. O primeiro deles é o Andrei Guriev, que controla a Foz Agro, que é uma das maiores empresas do mundo do setor de fertilizantes. Mas o melhor não é isso. O melhor da história é que no mês de fevereiro de 2022, seu Jair resolveu dar ordem do Rio Branco pro rapaz. Falou, esse cara aí é amigo do Brasil, dá ordem do Rio Branco para você, porque você é uma pessoa especial e tem um relacionamento estratégico com o nosso país, né? Seguindo aqui, temos também Andrei Melnichenko, que ficou bilionário atuando no ramo de fertilizantes e carvão mineral e tem um conglomerado agora de investimentos com ativos que vem adquirindo no Brasil sistematicamente ao longo dos últimos tempos. E o terceiro, o Dmitry Mazepin, que além de ser um grande exportador de fertilizantes, recentemente, através do seu braço financeiro, se tornou acionista da maior distribuidora de fertilizantes no Brasil. Quer dizer, a história dos fertilizantes continua tendo ramificações no Brasil no que diz respeito ao nosso relacionamento com a Rússia. Então, peraí, deixa eu só entender, ver se eu saquei tudo direitinho. O mundo todo está caçando os oligarcas russos. Isso. O Brasil está do lado dos oligarcas, é isso?
de certa forma, quem não está contra está a favor, né, digamos assim. Tá. E Deu se você tiver medalhinha? condecorado recentemente, inclusive, É, né? aí acho que mostra uma certa amizade, um certo relacionamento de proximidade, que é algo que efetivamente merece ser destacado. E Tanguy, Maravilha. Que divertido. tem mais Tem uma notícia mais. importante, porque você continua aí trazendo acusações infundadas à República Portuguesa por conta do Abramovich. E temos aqui mais observações, mais avanços. As instituições funcionando em Portugal. Né? Portugal decidiu dificultar o acesso à nacionalidade para descendentes de judeus sefarditas, Tanguy. Veja você, agora vai precisar ali de uma certificação um pouco melhor, de uma documentação um pouco mais aprofundada, mostrando justamente vínculos e laços com Portugal para que efetivamente haja a concessão da nacionalidade e se evite, assim, algo que aconteceu com o Abramovich, que teve ali a sua nacionalidade concedida em tempo recorde em Portugal. Porque o Abramovich ele recebeu de forma praticamente automática, né? Assim, sem ter vínculo nenhum com Portugal. Um rabino disse que ele era sefardita, né? E isso já foi suficiente para, portanto, ele conseguir a nacionalidade dele em tempo recorde. Então, parece que acabou a festa, né? Então, a partir de Isso. agora, você tem que demonstrar. Notícia, aliás, enviada para nós pelo nosso amigo Heitor Loureiro. Um abraço para ele. Então, mostrando aí que Portugal, Daniel, não é bagunça. E aí eu acho que a qualquer momento, Daniel, do jeito que a situação está aí, é capaz da Abramovich se naturalizar brasileiro, hein? Sei lá, vai Não ser duvido. convidado ali para Brasília, né, dar uma voltinha ali no Lago Paranoá e tal, de repente ele vira até brasileiro e vai ter gente falando. Ele traz investimento para cá e no fim das contas vai ser bom para o Brasil também. Bota ali o iate dele em Angra, né? Fica ali dando a circulada, leva seu Jair para pescar e vai ficar todo mundo feliz. Isso aí. Beleza. Daniel, vamos deixar aqui o nosso tradicional agradecimento aos nossos apoiadores, a galera que está junto com a gente aqui. A gente já está. Hoje é o 21º dia de guerra, né? É o 19º plantão que a gente grava, portanto, só 2 dias que a gente não gravou. E eu queria deixar o agradecimento para o pessoal que tem acompanhado a gente cotidianamente, todos os dias, mas em especial, principalmente, agradecer aos nossos apoiadores, a galera que chega junto com a gente, a galera que faça chuva, faça sol, tá? Entra lá no nosso site e mantém, portanto, o apoio. Lembrem, gente, que o Petit Jornal não tem patrocínio, não tem produtora, não tem nada disso, não tem conglomerado por trás. A gente, no fim das contas, mantém o nosso projeto aqui com o apoio dos nossos apoiadores. Se você já é apoiador, fica aqui o nosso enorme agradecimento para você. Se você não é apoiador ainda, acessa lá o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem uma aba chamada Apoio Petit. Você clica lá e tem várias maneiras, portanto, de apoiar o nosso podcast. Além disso, Daniel, eu queria deixar um convite para o pessoal conhecer o nosso outro projeto, o projeto irmão do podcast, que é o Petit Cursos. Você acessa lá petcursos.com.br e lá você vai encontrar o cardápio de cursos do Petit Jornal. Lembrando, é no formato streaming. Ou seja, se você entrar por um único mês, se matricular no Petit Curso, você tem acesso a todas as aulas que já foram gravadas pelo Petit Jornal e mais tem o acesso a todo o conteúdo ao vivo que vai ser oferecido daqui para frente. Você pode entrar tanto no formato anual quanto no formato mensal. No anual, aliás, a vantagem é inacreditavelmente maravilhosa. E fica o convite, portanto, para você acessar lá, dar uma olhada, inclusive no conteúdo gratuito que a gente tem por lá, que eu tenho certeza que vai te agradar muitíssimo. Não é não, Daniel? É isso, gente. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Rapaz, difícil, hein? Coisa Porra, difícil 2 foi demais. complicado, hein? Pô, mas não funciona o Wi-Fi, não funciona 4G, não funciona, aí fica difícil, aí eu não sei Mas mais o que fazer. a milícia aí não tá atuando, não, cara? Tem que falar com eles, cara. Você vai lá, bate na mesa e fala assim, porra, eu quero minha internet funcionando, como é que é isso? É uma forma, assim, de lidar com essa situação. Tem que ser, cara. O pessoal da milícia tem que dar um jeito aí. Tem que E aí, pessoal, resolver. mais notícias aí, pessoal, mais fofoca. O que vocês têm de fofoca? O pessoal tava se divertindo no chat aí, Daniel. Eu tô achando que o pessoal tá vindo, não é nem por causa da Ah, gravação mais, cara. Eu acho que o pessoal tá vindo por causa do chat mesmo. é possível, é possível. Porque o chat, É rapaz, isso. o chat pega fogo.
Eu queria mandar um abraço para a Thaisa Sabatura, né, que é nossa aluna já de longa data, Daniel, e que fez um perfil meu lá na Isto É, vai sair na sexta-feira agora. Então, comprem a Isto Opa, É. Eu sei que a gente não tem mais hábito de comprar revista, né? Mas comprem a Isto É, sai na sexta-feira. Eu vou estar lá falando as abobrinhas sobre Ucrânia e Rússia, Daniel. coisa boa isso, hein, Tanguy? Coisa Maravilha. boa, hein? É, Para a rapaz. posteridade. Muito bom, muito bom. É isso. Gente, por hoje é só. Até a próxima. Valeu. Tchau, 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 tchau. gente.